Olá, meus amigos e amigas. Eu me chamo Rogério Rocha. Vocês estão no canal Hipertexto. Hoje nós teremos uma entrevista especial. Temos aqui um novo convidado que vocês vão conhecer já, daqui a pouco. E nós vamos passar aqui um tempinho falando sobre vários temas. Temas que vocês já conhecem, que estão já bastante familiarizados, que nós tratamos aqui no nosso canal. Antes, quero lembrar a quem não é inscrito que este é o momento. Você está aqui vendo a gente, então não custa nada fazer a sua inscrição, divulgar nas suas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, no Instagram, no Telegram para quem tem, enfim, coloque lá os nossos vídeos, compartilhe, né? Apresente para os seus conhecidos, suas conhecidas, e aí você ajuda o nosso projeto a continuar crescendo. Vamos rumo aos 5.000 inscritos, né? Vamos ver se a gente chega lá nesses 5.000 o quanto antes. Pois bem, dito isso, a gente vai começar aqui a nossa conversa. O convidado de hoje para essa entrevista é o Saulo Barreto. Saulo Barreto, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Satisfação. Então, as ordens. Vamos falar aí de livros, literatura. Com certeza, com certeza. Então, o Saulo, para quem não conhece, o Saulo, você, no caso, o Saulo é formado em Direito, é bacharel em Direito. Ele também tem uma graduação em Ciências Sociais e tem a formação em História, né? E, se não bastasse, também tem uma formação em Teoria Literária, né? É mestre em Teoria Literária pelo PPG da UEMA. E o que nos traz aqui é o fato do Saulo Barreto ser autor e ter participado como coautor e organizador em mais de 20 livros. Hoje nós vamos falar sobre um pouco de tudo, vários temas, mas centrar na literatura e, sobretudo, no mais novo trabalho do autor. Então vamos lá, Saulo. Beleza? Lá, mestre. Antes de a gente falar do seu livro, do livro mais novo, mais recente, eu queria que você falasse um pouco sobre... Bem, primeiro, você é daqui mesmo do Maranhão, de São Luís? Não, no caso eu nasci em Teresina, né? Certo. Na década de 80. Aí vim pra cá em 2005, praticamente. Veio com os pais, com a família? Não, vim sozinho, veio sozinho. Uma caixinha pequena. Chegou mesmo na cara e na coragem. Certo, não tava muito bom pra mim, tive que sair. Veio com quantos anos mais ou menos? Procurei a ilha pra vir. Cheguei aqui com 22 anos. 22 anos. 22. Mas foi assim uma decisão pensada? Eu tinha que sair, ou foi... eu tinha que sair de lá. Entendi. Não tava fluindo e aqui, quando eu cheguei aqui, a cidade começou a nascer vários Saulos, né? Sim. Saulo que não existia antes, que tava ali acabado, começou a renascer, né? Foi se transformando. Hoje eu já tenho família, já tenho minha esposa, já tenho filho. Já se sente maranhense? Com certeza, eu não quero sair daqui não. Mais do que eu só saio se for teresinense, mesmo, né? Talvez eu saia procurando uma cidade mais fria, sim, né? Claro. Morar numa serra e tal, Claro. No final da vida, aquelas coisas. Sim, isso. Mas ainda é muito incipiente isso, ainda não mas por enquanto aqui não troco qualquer outra cidade, não. Não chegou esse momento. Tem que ter uma oportunidade muito boa para eu sair daqui. E os primeiros contatos com a literatura foram aqui no Maranhão? Não. Aí eu já tinha antes, né? Bom, infelizmente lá em casa a gente não tinha essa tradição, né? Não tinha ter um hábito livro, da não leitura. tinha. Lá em casa não tinha livro. Eu nunca vi meu pai lendo, nem minha mãe lendo. Então, a gente não tinha assinatura de jornal, nem de revista. Para tu ter ideia, a única revista lá que a mamãe assinou um tempo foi Caras. Revista de fofoca. A revista que eu odiava, eu até rasguei muita delas. Sim, sim. Mas aí eu sempre fui um menino muito curioso. Sempre procurei buscar as coisas para além da escola. Independente dessa questão de não ter muitos livros em casa, de não ser, meus pais não serem leitores, incentivar a ler outras coisas além daquilo que está na escola, né? Eles sempre me deram uma educação muito boa, procuraram me dar uma educação boa. Embora a gente tenha vindo lá numa família bem difícil, as condições financeiras e tudo e tal. Mas eles sempre me deram uma educação muito boa, disso eu não posso reclamar. Mas nesse quesito mesmo, de buscar conhecer outras coisas, ser curioso, de aprender outras coisas por si só, fora do ambiente escolar, não tinha. Então eu me lembro que muito bem quando eu era pequeno, eu ia para casa do meu tio, da minha avó, paterno, né? Que a minha família materna é toda do Ceará.
Sempre que tinha um jornal, uma revista ali, eu buscava, ia ler e ia folhear, né? Por mais que estivesse vendo mais as figuras do que lendo, ou lendo só a manchete, né? Com aquela letra grande e tudo e tal. Então aí foi crescendo, né? O Saulo leitor, aquela ânsia de querer buscar outro tipo de conhecimento. Aí... Então começou pelo impulso da curiosidade de um jovem, né? Meu tio tinha um pequeno, ele era médico, tinha um pequeno escritório, né? E lá tinha alguns livros, não eram muitos também, acho que ele também não era Sim, mas pelo menos já era um leitor, ele já tinha assinatura de revista. E eu sempre fui um cara um pouco antissocial, já não me dava com minha família. Mais fechado. Mais fechado, é. E aí eu me isolava ali, pegava uma revista, um jornal e ficava lendo. É sempre uma boa companhia, né? Para quem é mais tímido, mais introvertido, são os ficar livros. ali naquela coisa de adultos, né? Conversando com uma criança, um jovem. Né? Perfeito. E aí, bem, então aí você veio para cá, começou a se adaptar, conhecer a cidade, os costumes, o jeito de ser daqui. Foi difícil. E para chegar nas suas graduações, assim, como foi esse processo de formação? A questão da formação. Em três graduações diferentes, né? O pessoal pode achar assim. É resultado também dessa procura, dessa busca, dessa curiosidade pelas coisas? Com certeza. Também a questão profissional, né? De trabalho e tudo. Sim. Assim que eu cheguei aqui, eu vim morar com minha tia, né? Lá no Barra Mar. E por incentivo dela, eu entrei na faculdade de Direito, que o filho dela já fazia faculdade de Direito particular, e eu entrei. E eu queria fazer Direito. Por mim não tinha problema nenhum fazer Direito, porque eu sempre procurei assim na questão profissional, já que eu tinha que entrar numa faculdade, entrar numa ciência, num curso, né, que me desse algum indício, né, indício de entender melhor a sociedade, entender melhor a realidade que a gente vive. Então, Direito, né, através das leis, a justiça, aquele coisa toda, não tem como, né, tá na nossa sociedade, não tem como tirar as leis, a questão do judiciário, as regras, né, os costumes. Então, e no segundo momento, a questão profissional. Não vou ser hipócrita de dizer aqui que eu não entrei para o direito claro. O direito te dá um leque muito grande, né? Ir para concursos, corretor, da advogado, próprio advogado. Então, meu interesse primeiro era esse, né? Entender como as leis, né, iam me ajudar a entender a sociedade que a gente vive, a coercitividade das leis. Em segundo plano, essa questão profissional, né? E ainda eu continuei buscando mais. Na academia. Eu não sou contra a academia, eu acho que as universidades têm seu papel, embora tenha alguns problemas, né? Eu não acho que ela tem que sumir, não. Principalmente os cursos de humanas também. São importantíssimos. Eu acho muito importante. Então, como segundo curso, eu já pensava em fazer um segundo curso numa universidade pública. Era fazer história, né? Sim. Para entender mais. Eu não acho que é uma ciência, nem da ciência humana, é uma coisa que confronta a outra, não. Eu acho que complementa. Exato. Direito complementando com a história, com as ciências sociais. Mas aí depois eu vi essa grade do curso de ciências sociais, eu tenho que fazer ciências sociais. Para entender a sociedade, né? Ciências sociais, antropologia, ciência política, sociologia. Né? E sociologia, principalmente. Então eu entrei no curso. Aí eu não saberia se teria mais força, né? Quando terminasse para fazer história, que era um sonho antigo, né? Motivação, terminar, né? E tudo. E acabei fazendo, deu certo, né? Fiz o Enem de novo e tudo e tal. E chega de curso superior. Tá ficando uma coisa também chega uma hora que a gente começa né? Que esse cara tá até também para a carreira acadêmica não é bom, porque quando tu vai fazer um concurso para professor, tu tem que seguir a linha, né, do curso superior com mestrado com coisa. Então eu já tô um pouco me segurando para não coisar muito. Então já para não ir para outro, né, para não começar. Vou seguir o doutorado em letras. Sim. Se entrar com o doutorado em letras, eu já concluo o doutorado e faço juntamente, né? Concomitantemente, né? Faço junto lá um curso online de letras, para terminar a tríade de tudo e tal e seguir nessa área. E aí fecha um ciclo de conteúdos que são do teu interesse, né? De áreas, melhor, de atuação. Certo, então agora a gente vai falar um pouco já encaminhando para a área das letras, né? E aí você começa a descobrir que era possível escrever, você começou com o quê? Com os contos? Não. Aí essa questão de ser leitor, né? Sim. Naturalmente, já vai o cara criando o escritor dentro, né? De tanto ler, já vai que é tipo um copo que vai enchendo d'água e depois transborda, né? Quando tá transbordando é porque já nasce o escritor. Da mesma forma tua, né? Que tu é poeta, com certeza tu lê muita poesia, que já não é uma área muito que eu sou ainda, que eu procuro ainda tentar entrar um pouco mais, pesquisar um pouco mais.
Então aí eu fui procurando escrever textos curtos, né? Assim como o leitor que quer iniciar na vida da leitura, da literatura, pode entrar ali com os contos curtos, com os textos mais curtos, né? Com crônicas e tudo, para entender melhor, para depois entrar em obras mais densas, né? Mais longas. Da mesma forma, eu preferi sempre buscar um formato menor de gênero literário para iniciar e aos poucos, né? Que ele se vem de laboratório, melhorar e... Tanto que eu já passei das crônicas, né? Que esse aqui é o meu livro de crônicas. Escandescências, né? Aí tem 100 crônicas, inclusive eu parei. Depois de iniciar nos contos, né? Eu parei de escrever crônicas, porque não havia sentido, porque geralmente o cronista, né, principalmente antigamente, ele escrevia para jornal, né? É, jornal. Diariamente. Uma escrita jornalística. Isso. Aí... E não tinha sentido, porque eu não tinha jornal, não escrevia para jornal, saía uma crônica minha, outra no jornal, através de um amigo e tudo, mas aí eu não vi mais sentido. Muito inclusive eu queria até, né, voltar. Sim, até voltar sim. A escrever crônicas. Mas aí eu já estou nos contos e já estou encerrando. Meu último livro já vai encerrar essa parte de contos. E já vou com ensaio de escrita mesmo, escrever sobre alguns temas, depois passar para romance e depois outros gêneros, assim, intercalados. Sem abandonar os que eu já fiz antes, inclusive querendo voltar crônicas, entendeu? Ficar tudo... Poesia não, poesia que eu acho que fica mesmo... É um outro campo, né? É só para quem conhece mesmo. É melhor não arriscar. Não arriscar não, ficar mesmo só na prosa mesmo. Certo. E aí você... Qual foi o teu primeiro contato com as editoras? Foi bom, foi ruim? Aquela experiência quando você inicia a carreira de escritor e por vezes nem sempre dá certo no início, né? Você teve problema com as primeiras edições? Com certeza, com certeza. Tem muita gente que não publica porque é caro, né? Isso. Muita gente que tem ali a produção ali no papel, a punho, e não publica porque é caro, não tem condições, entra em contato com a editora, vai entrar em contato com a editora grande achando que vai ter uma resposta e às vezes não tem nem resposta. Então ainda eu peguei uma época que a gente dependia de editoras, que não tinha ainda, né, aquela publicação, autopublicação, né? Isso. Que é o que tá me salvando hoje na publicação do livro. Eu posso terminar um livro hoje, amanhã eu já estou publicando. Porque eu só estou pagando os livros impressos que eu estou recebendo. E com preço, né, de custo. Então, meu primeiro livro foi o artigo 17º, eu trouxe aqui, está arquivado. Que era 17 artigos. Não podia ficar grande, porque cada vez que o livro fica maior, ele fica mais caro. Era uma editora, assim, um pouco... com a qualidade um pouco sofrível, né? Mas, enfim, saiu o impresso, não tinha nem os formatos ainda digitais. E aí eu publiquei. Cara, tinha que esperar juntar dinheiro, pagar em mais vezes e tudo. Publiquei. Hoje não, hoje está tranquilo. Com a autopublicação não tem mais desculpas para o escritor deixar seu livro na gaveta. Ou não achar que não dá pra Agora tem uns mais antigos, né? Que não é muito... Sim, tem... São muito hábeis nessa questão da internet, né? Tem que recorrer a um jovem. E nem sempre o jovem está aberto a escrever, a digitalizar o manuscrito daquele cara, né? Antigo. Isso. Poeta. Eu fiz esse trabalho uma vez de um poeta lá da Vila Embratel. Ele era militar reformado, sofria de depressão, tudo, e era poeta, e tinha vários cadernos lá. E eu fiz lá, escrevi um livro dele todo, digitalizei, não sei se publicado, né? Aí ele vai com a família também. E a gente está falando de livro, de processo de escrita, me veio à mente aqui a questão da inteligência artificial, né? Qual é a tua opinião a respeito do uso? Como é que você analisa o uso da IA, né? E essas novas tecnologias nas letras? Porque a gente sabe que é uma questão ainda em processo, ainda não está fechado esse ponto, mas a gente vai encontrar gente que é contra, que demoniza a IA, que diz não, que isso daí vai matar o processo criativo, que isso é um plágio, que isso aí é uma farsa, não, você não é escritor, você não é escritora. E tem gente que vê um outro lado e outras possibilidades. O que você analisa isso aí? A gente pode falar até um pouco antes, né? Na internet, né? Do surgimento da internet, né? Dessa revolução que a internet propiciou, né? Se não fosse a internet, a gente não estava aqui hoje, né? Falando, né? Certamente. Bate-papo aqui. Eu não tinha esse espaço na internet. Hoje a gente já está tendo. Assim como está tendo um livro de autopublicação, né? Através da tecnologia, a gente mesmo fazer por si só. Na internet da mesma coisa, né? Surgiu lá naquele contexto, Guerra Fria, né? Segunda Guerra Mundial. Ficou restrita ali só mesmo para os militares e depois se difundiu, né? Isso trouxe uma revolução. E eu me lembro que ainda morava em Teresina, era muito novo ainda, fazia ainda, acho que ensino médio.
Assim que chegaram os computadores, né? A internet chegou os computadores, pouca gente teve acesso. Lá em casa só veio chegar muito tempo depois. Então quem tinha acesso àquele parente, eu me lembro que a gente mais tinha uns abastado, amigos, o pessoal que tinha um emprego bom. Um emprego bom, né? Aí tinha uns amigos lá, nossos conhecidos, amigo do meu irmão, no caso, que o pai deles era o professor universitário. Então, Sim. com certeza na casa de professor universitário, que foi, por os sinal, computadores da internet né, chegaram público, primeiro, né? Que por sinal, você está lembrando aí, foi talvez o primeiro público a ser mais a fazer mais uso dos computadores quando eles chegaram, o público universitário, os professores. Professor, no teu caso, né, tinham, que é professor também, é diferenciado. São pessoas mais sensíveis, né, para essa questão de conhecimento, tudo que envolve conhecimento, tudo e tal. Esse professor é diferenciado. Então chegou na casa desse professor e também chegou, né, de um primo meu que a gente tinha, né, que era um pouco mais, tinha uma condição melhor. E eu me lembro, não sei se teve aqui, aquela questão de dizer que era Lúcifer que estava no computador, tudo e tal. Teve isso. A galera que não conhecia, né, aquela que queria conhecer, queria ficar ali na frente do computador para mexer. Não, é Lúcifer que está falando aqui. Só para espantar, né, a galera que tava começando a gostar da informática, né? Aí na época era chamado de informática, né? Na inteligência artificial, né? Muita gente está demonizando um pouco isso. E na escrita especificamente, eu acho que tem que usar de modo que como a gente usava, né? A internet. Perfeito. Porque já tinha um motor de busca, não deixa de ser o Google está aí há muito tempo, né? Agora o que acontece é que a inteligência artificial está criando as coisas, né? Chegou nesse ponto de criar, né? De ter esse processo criativo. Antigamente, a gente tinha um auxílio, né, com a internet, né? Todo escritor, pesquisador fazia esse auxílio através da internet. Agora tem a inteligência artificial que já está tendo um papel maior. Vamos pegar um exemplo aí de um design, uma capa de livro. Sim. Se ele fazia, antes da inteligência artificial, ele utilizava algum programa para fazer. Por mais que ele fizesse o rabisco antes no papel e passasse para lá, tinha um processo também que fazia a máquina, né? O que está acontecendo é que nós estamos dando cada vez mais comandos e a inteligência artificial está fazendo por si só. Então, não acho que há muita diferença, né? Principalmente para o historiador, né? Tu não vai ver muito ele achando muita novidade, muita coisa, claro, não. Porque eu sempre faço uma referência com algo do passado. Pega um referencial que é similar ou que lembra, né? A mesma função. Fake news. Fake news sempre existiu, era no boca fofoca, a boca. Mentira. Chegava numa feira, ia contando uma mentira aqui e depois ia espalhando. Então, fake news não é novidade. Então, eu acho que pode ser usado, sim. Por exemplo, a gente vai fazer um conto. Aí tu quer fazer um conto ambientado na Alemanha. Aí tu não conhece muito pouco. Tu tá pesquisando sobre a Alemanha. Como é que vai ser? Qual cidade? Aí tu quer escolher alguns nomes. Nomes bons para personagens alemãos. Tu pode ir no Google, procurar aleatoriamente. Mas tu pode pedir, né, para inteligência artificial. Aí elenquei vários nomes masculinos, femininos, alemães, que ficariam bons para um livro, romance, de época, contemporâneo. Ele vai te dar uma lista. De nomes que são comuns, né? Que são realmente utilizados pelos nacionais daquele país. Agora, deixar a inteligência artificial fazer o livro todinho. Sim. Aí deu crédito para a inteligência artificial, né? Sim. Coautoria a inteligência artificial. E hoje a gente acha que vai ter que dividir, né? Deve ter muito livro escrito aí pela inteligência artificial. Uma espécie de coautoria, né? Ou coparticipação. E a gente não está sabendo. E acho que a gente, como escritor, como leitor, a gente tem que fazer esse corte temporal, né? Com certeza. O que vem antes. Ó, isso aqui com certeza foi escrito por bem humano, antes. porque não existia internet, não existia. E tem isso aqui. E ó, tudo isso aqui que já está pode sendo ter escrito sido de agora em diante, né? Isso aqui pode ter sido escrito só por uma inteligência artificial. Que é uma coisa que às vezes a gente já consegue visualizar. Até e no teu caso, como é que fica na poesia? Como é que tu acha? Eu acho que é uma ferramenta de suporte às crises criativas. Eu gosto de pensar nesse sentido. Com certeza. Porque, por exemplo, se você tem um lado ético, né? E o lado da moral da questão. Então, por exemplo, eu não posso pedir que a inteligência escreva para mim um livro inteiro de poemas sobre tal temática e depois eu vou colocar meu nome na capa e dizer que fui eu que fiz todos os 20, 30, 40 poemas que estão ali. Isso é não só antiético, como é imoral. Com certeza. Ainda que eu não diga para as pessoas que não fui eu o autor daquilo ali. Com certeza. Né? Ainda que eu não diga.
Mas Desde o alguém início, vai né? descobrir e vai dizer assim, ó, isso aqui é uma farsa. Não, se tu puxar a vida do cara todo, cadê o livro que ele fez antes? Cadê a leitura dele? Isso, do Se tu for zero, conversar com ele, né? Ele nunca escreveu nenhum tem texto. um padrão. por que Se que tu agora vê ele aí tem? na inteligência artificial, tem um padrão, né? Isso tem um padrão que é perceptível. Então você sabe quando é um texto humano, quando tem a marca do autor, quando tem até as tuas falhas, né? Até os teus equívocos, as palavras que você mais usa, porque todo autor, toda autora tem uma nomenclatura, ele tem umas palavras que são mais usadas do que outro. Tens o teu vocabulário próprio. Com né? certeza. E a outra questão, passando para o uso da ferramenta, ou para o uso da IA, já que você também perguntou, é assim, quando você não sabe para onde ir, quando você precisa de um arremate, quando você precisa de uma ideia para somar ao que você já tem, para dar uma luz, um insight, eu acho que é perfeito. E não só eu, como muitos autores, até para poesia. Uma palavra, uma frase, um verso, e aí você tem um insight, no caso, a inteligência vai te ajudar e você vai fazer ao seu modo. Sim. Você vai dar a tua cara aquilo ali que faltava por uma lacuna, por uma falta mesmo de um branco que deu, né? Que eu me lembro uma vez, a gente estava assistindo aula, né, no curso de mestrado, era mídia, né, e literatura. Aí o professor abriu ali o data show, colocou a tela e colocou um programa para fazer uma poesia, tipo um épico direto. Aí deixou lá, rodando lá. Olha aí, vocês estão vendo isso aí? É. Aí ficou fazendo e tudo. Não, e até o próprio meio, os meios acadêmicos já fazem uso massivo. Tá? Nós da literatura somos um pouco assim, reticentes. Meio acadêmico, né? O meio acadêmico mundial já faz uso de todas essas dezenas de ferramentas, dezenas de IAs para fim de pesquisa, para elaboração de projetos. Antes tinha o plágio, né? Agora já tem de dissertações, de teses, para melhorar o texto, para corrigir questões quantitativas, qualitativas, metodológicas. Então, tradução. A gente vai ficar com medo, vai ficar dizendo assim, não pode. Lógico, é quem como eu não falei. vai ficar para trás em qualquer área, né? E é como eu falei, você não pode ser uma farsa, porque você vai ser descoberto. Como você bem falou, se você não tem uma história anterior de escrita, nem que seja uma escrita ainda recalcitrante, como é que tu vai sair com um clássico do nada, né? Ou uma baita obra assim do nada, foi iluminação, de um dia para outro você aprendeu a escrever, você dominou todas as técnicas. Então, o cara não tinha uma história, aparece aqui com a poesia, né? Exato, os escritores mais que tem mais experimentados e as escritoras vão notar isso daí. Talvez o público leigo não note, mas ainda assim, dentro do público leigo, alguém vai notar. Então, essa questão aí a inteligência artificial não tem como querer combater, né? Que nem a internet. Exatamente. Internet, ela não vai parar porque, porque você não quer ou um outro não vai para o mal, não. Isso. Com certeza, tem que se adaptar. Agora vamos falar do teu lançamento recente. Saulo, você lançou Diários de Montelo. Isso. É isso que a gente vai conversar agora. Vai ser o nosso centro agora da fala sobre o grande escritor maranhense. Muito obrigado. Agradeço. Então a gente está aqui, né? A gente tem... Inclusive, você está aí citado, né? Junto com a Arlete Nogueira, grandes poetas aqui do Maranhão. Agradeço demais aqui a lembrança do nosso nome. Então, o Diário de Montelo é a sua última obra sobre o grande José Montelo. Como surgiu a ideia desse projeto? Né? Quero que você fale sobre isso. Qual foi o principal desafio ao mergulhar no universo literário desse autor? Bom, isso aí foi resultado, né, da minha dissertação no mestrado, né? Que eu fiz na UEMA lá durante os 2 anos. Graças a Deus deu tudo certo. Foi um período pós-pandêmico, né? Estava saindo já das aulas online e estava voltando presencial. E eu fiz esse seletivo, já estava saindo do meu último emprego e praticamente no mesmo mês que acabou o contrato lá, iniciou o resultado do mestrado, né? E para minha surpresa eram 15 vagas, eu fiquei ali quase nos últimos, né? Que eu já não sou da área, eu venho das ciências sociais, entrando ali fazendo mestrado de letras e tudo. Tinha até essa questão, né? Será que vão me receber? Será que não vão dar prioridade para o cara que já é formado em letras? Então, acho que o projeto em si, falar do Josué Montelo já foi uma boa. Falar dos diários, aí acho que foi melhor ainda. Acho que a banca recebeu com muito boa receptividade a questão dos diários, da pesquisa diária. Porque Montelo já é pesquisado no Brasil todo, né? Já tem tese pesquisando os romances dele, pesquisando todos os escritos dele, né? Teses, dissertações, ensaios, aqui no Maranhão e fora, né? Tem muita coisa. E a minha vontade era pesquisar um autor maranhense, né?
E eu querendo pesquisar, querendo puxar da cabeça alguma coisa mirabolante. Eu, rapaz, não. Vou focar aqui mesmo no Montello. Tem a Casa de Cultura lá que tem todo o arquivo dele. Qualquer coisa de pesquisa eu posso ir lá e vai ficar mais fácil. Os diários não é tão pesquisado, embora já tenha uma pesquisa bem antiga já, que a moça que fez a tese, né? Que foi a primeira pesquisa assim profunda nos diários dele. Até você cita ela no seu trabalho, cito, né? Bem no já começo. Vi, tá lá. Porque não tinha acesso, não estava disponível na internet, era aquela escaneado ainda. Sim. E ela digitalizou as partes para me mandar, mas eu já tinha terminado. Aí por isso eu citei só no começo, né? Que é Sheila o nome dela. Então foi a primeira, aí depois tiveram outras e aí eu fiz a minha, né? Focando nessa questão, que a minha ideia era focar na questão da memória, né? Mas aí a banca achou bem que ficava já melhor tem muita coisa, a questão, né, da né? criação literária. E eu não tinha lido nada dos diários dele, Sim. né? E aí eu, tudo bem, desde que não troque o objeto, né? Que é Montello, os diários, pode ser. E eu gostei desse texto, né? Ou melhor, do título, que é do subtítulo, né? Que é a busca da fluidez do eterno inacabado, né? Essa ideia de eterno inacabado, ela é fortíssima aqui em Montello. Porque você falou, a memória todo mundo fala, né? Diário é memória, diário é passado, diário é história. Exato. Diário, tudo que está no diário não existe mais. Só existe ali no diário em forma de memória linguística por escrito, né? Para que outras pessoas também tentem, de alguma forma, experimentar o que está ali, que não foram elas que viveram, foi ele, né? Então é personalíssimo. Só que, e o diário acaba, né? O diário acaba. Ou porque você para de escrever, ou porque você morre, e não tem mais como escrever. Exato. Mas ainda assim parece que é algo que caberia mais alguma coisa ali, caberia continuar, caberia contar mais, caberiam coisas que ele não contou com certeza, ou não quis registrar. Então eu acho que essa ideia de eterno inacabado é interessante, né? E o que, é que você acha que o público vai encontrar? O que, é que você espera que os leitores encontrem nessa tua escrita? Pegando essa questão do eterno inacabado, né? Porque isso tá cheio muito bem. Uma das bases teóricas que eu utilizei, né, foi a crítica genética, né? Que é a questão de ir lá nos manuscritos, estudar os manuscritos do autor, né? Naquela criação literária dele ali, naquele livro final dele. Então, inclusive, é meu projeto de doutorado, né? Fazer a crítica genética dos tambores de São Luís. Um projeto que eu vou tentar entrar aí para ver se eu consigo entrar no doutorado. Então, eterno inacabado seria o quê? Essa questão da revisão, né, do autor, né, da obra ali feita, depois do rascunho, depois de ser escrito, né, ficar revisando, ficar trocando. Porque isso é como se fosse uma casa, né? Construísse uma casa só com aquele material concreto, né, mas que não tivesse acabamento, né? É como se o autor fizesse o texto e não tivesse a revisão ainda. Ele tem que ficar revisando. Quanto mais ele revisar, melhor vai sair o trabalho final. Então, quanto mais ele olhar, mais ele vai achar uma coisa para substituir, mudar. Então, por isso que Cecília Salles, né, que é a grande crítica genética aqui do nosso país, ela deu essa questão, é eterno inacabado. Tu pode passar a tua vida toda revisando um livro e não publicar e o livro pode até voltar ao que era antes, né, de tanto mudar. Estaca zero. Enfim, né? Aí tu me pediu para ler algumas coisas, né? Aqui alguns trechos. Trecho, caso você queira um trecho que você acha que seja... Não, eu vou ler um trecho bem pequeno. Representativo aí. Que representa a dissertação toda, né? Que sim. Tu perguntaste, né? Dele mesmo, do João José Montello, né? Aí vamos lá. Esse aqui é de 15 de julho de 1987, né? Nos diários de Minha Vigília, já nos últimos diários dele. O que é que ele disse? Não, diário amigo, isso não. Há coisas que eu não te conto. Se contasse, sei que passarias adiante, deixando mal a condição humana. Preferi pôr tudo no romance, mudando o sexo dos personagens. Assim, não darás com as línguas nos dentes. E eu, por meu lado, tirei um peso de cima dos meus ombros. Bendita literatura. Bendita literatura. Qual a interpretação que tu faz isso aí? Tirei um peso dos meus ombros, né? Isso daí já diz muita coisa, né? Aqui eu imaginei assim. Tirei ele tá na frente do diário dele, querendo escrever alguma coisa. Aí falou, não, diário amigo, isso não. Ou seja, que é o que a gente estava falando há pouco, né? Que eu falei há pouco. Tem coisa que você pensa em colocar e depois diz, não vou colocar. Até porque o diário dele não era para ele, né? Era para os outros. Ele sabe que ia ficar para os outros, né? Posteridade. Né? Muita coisa ali deve ter sido. E ele cita muita gente, ele fala, ele dá nomes. Demais, alguns, dizem os conhecedores profundos dos diários, são nomes fictícios. Dizem alguns, mas a gente nunca vai saber.
Nos diários dele? Alguns, né? Mas a gente quem são esses alguns que não são? Tá aí o Google Mas pra saber. eu quero crer que 80, 70, 90% são pessoas que passaram pela vida dele e que existiram e realmente tem como comprovar, tá tudo lá, né? Mas tá por que tu acha que ele faria isso? Não, porque tem algumas partes lá que são meio anedóticas, que ele diz assim, fulano bateu na minha porta, ele tava armado, e ele veio perguntar quem veio pedir dinheiro. Foi real, mas ele criou um nome para... Eu quero crer que sim, né? Acho meio difícil ele dizer que fulano veio aqui na minha casa armado. Tava... tem umas críticas dele que ele é bem direto, ele não faz cerimônia. Mas eu creio que... O Lima Barreto foi um que ele bateu forte. Faria isso talvez só para não atingir a fama ou a imagem de alguém, né? Não por querer esconder das pessoas a verdade. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que tem coisas que você não vai poder contar, muito embora quisesse. Eu acho que esse trecho teu remete também a isso. Tirei um peso das minhas costas. Isso eu não posso contar no diário, porque tem verossimilhança com a realidade, senão eu vou achar que é da minha vida. Então eu vou botar numa ficção. E aí foi melhor, porque na ficção não tem o nome real. Não tem as características reais da pessoa. E hoje está acontecendo muita coisa, estão querendo cancelar os escritores, querendo relacionar o personagem, aquela história que foi escrita com o autor, do narrador com o autor. Isso aí está sendo terrível. Sim. Tá tendo uma caça às bruxas com os escritores, principalmente mais antigos, que escreveram num contexto diferente e tudo. Sim. O que é que tu acha disso aí também? Isso daí também eu acho que é um pouco de má fé. Tu tem contos, né, também? Fé, eu tenho contos. Aí tu cria lá um personagem que é um cara totalmente, né, tu querendo fazer uma crítica social de algum político, de algum cara de caráter duvidoso, e eles correlacionam aquilo que ele fez, aquilo com que ele disse lá, o personagem, com o autor. Achando que realmente foi algo ligado à tua vida, o que foi você que fez, você que passou. Esse é o pensamento dele. O cara machista, não sei o que, tudo e tal. Tem muitas dessas coisas, né? Eu acho que a gente pode retomar aqui? Pode. Então, sim. Sigamos. Então a gente tem muito dessas coisas, né? Mas é um tanto de má fé aí nessa... Acho terrível, terrível. Nesse meu último livro que eu estou terminando, eu vou colocar uma observação que acho que vai servir para os outros. O que está aqui é o que pensa o personagem, né? Se eu tenho essa visão é porque está acontecendo, eu já vi acontecer alguma vez, e eu estou combatendo esse tipo de pessoa. Essa ressalva já está em todos os livros há séculos. Muita gente coloca, inclusive também a teledramaturgia coloca lá, né? Nenhuma desses personagens é real, né? Real. São mera representação da realidade. Se a gente tiver que fazer isso em todo livro que a gente escreve, de ficção, né? O nome já diz, é ficção. Óbvio que eu posso ter coisas autobiográficas numa obra, num conto, numa crônica. Na crônica até né? Porque tá mais colado à realidade do que o conto. O conto eu tenho um conto publicado que se passa em Marte. E a chegada da primeira missão terrestre a Marte. Futurista, né? Futurista, né? É de ficção científica. Gosto muito. Foi publicado em Goiás, no jornal Opção de Goiás. E tá aí numa coletânea também que foi publicada em Goiás. Então, eu nunca fui a Marte. E talvez nós nunca cheguemos a Marte. E eu coloco lá. Então, quer dizer, da onde é que você vai puxar que aquilo ali... Pode ser que o mundo acabe antes. Né? Foi Rogério que foi a Marte, não. E então, tu gosta, né, de ficção científica? Tu gosta muito? Gosto muito. Quais são os autores que tu gosta? Orwell. Entrar nessa área. Huxley, Orwell. Distopia, né? Orwell tá aqui, o livro dele. São dois que eu não tiro da prateleira nem das leituras. E tem outros, né? Tem outros também que vão pro lado mais do terror, de uma ficção científica. Tipo Lovecraft. Lovecraft. Né? Eu tenho uns 3 livros dele, já li uns contos dele. Porque ele tem uns contos cultos, né? Isso. O próprio Isaac Asimov. Isso, comprei a trilogia lá no sebo do Arteiro. Isso. Lá na última feira do livro, eu não ia comprar nada. No último dia eu tava saindo da feira do livro, tava até o Arthur Prazeres lá. Sim. Aí, rapaz, eu comprei uma edição da Clube de Literatura Clássica, né? Letra Escarlate. Muito boa. Seminovo lá, bacana. Eu tinha vontade de ter essa assinatura, pá, vale a pena, viu? Pois de Literatura Clássica. E comprei essa trilogia dele, só em um volume. Muito bom. Agora a gente volta para cá para falar de Montello, mas vai falar também de quais outros autores, além de Montello, influenciaram a tua trajetória como escritor. Já que a gente está falando aqui de alguns deles, né? Assim, de forma ampla e dos que eu gosto, para você, sim. Quem que fez a tua cabeça ou faz ainda e que te levou a escrever? Quando eu estava nascendo o Saulo Leitor, né? Aí eu busquei. Aqui em casa eu não vou ter mesmo esse ambiente de leitura.
Então saía, ia lá pro Centro Teresina, né? Tinha as bibliotecas públicas. E eu entrei em contato com o Divina Comédia, né? Dante. Então acho que foi o primeiro livro que eu peguei, que eu li. Eu peguei até emprestado, eu consegui pegar emprestado numa época que não tinha cadastro, mas acho que a moça que estava lá se sensibilizou tanto, um cara tão jovem que ele queria um livro. Ela me emprestou, levei para casa, ficou ali debaixo da minha cama ali, como se fosse um objeto subversivo, né? Entre que naquela que aquelas camas eram colchão, né, estrado. Aí eu coloquei entre um e outro para ficar ali escondido e ficava lendo. Você guardava muita coisa debaixo do colchão, né? Eu não vou te dizer que eu tenho que fazer uma releitura disso, que foi bastante difícil. Às vezes eu não saí da primeira página. Mas aí eu fiz essa... tem certas obras que a gente não passa mesmo de algum momento de... Para ler, tem que ter uma contextualização, né? Então aí a internet de novo para facilitar essa contextualização nossa, né? Então aí eu li... E tem vários outros contemporâneos. Tem o próprio George Orwell, né? Que eu fiz esse livro aqui, que é minha monografia em história. Totalitarismo, né? Isso. Interessantíssimo para quem gosta. Porque eu não peguei a questão tema. Futurista, né? Que tu falaste aí, né? A distopia, né? Eu peguei mais a visão política dele, né? Perfeito. Porque se tu quiser entender o século XX, tu lê George Orwell. Em todos os escritos que ele fez. Perfeito. Ele fez cartas, fez diários, foi um escritor completo Ensaios, também. Ele fez tudo, né? Texto Crônica, jornal, texto jornalístico. Crítica literária. Ele era um escritor completo. Eu acho que ele só não fez poemas. Eu acho que ele só não fez poesia. Pelo menos até agora tipo nunca li nenhum dele, mas Montello, se tem o resto tudo ele fez. E fez bem. Fez bem. A leitura, linguagem bem direta, né? Não tem firula. Inteligentes, né? Sarcástico, crítico, né? Tem aquela pegada mesmo que a gente gosta. Com certeza. Voltando a falar em diários, a gente sabe que o diário, a escrita diarística, ela é um exercício personalíssimo, ele é muito íntimo, né? Você acredita que manter um diário ainda é relevante numa era digital? E eu comecei o meu a partir de Montello, né? Principalmente para o escritor, é uma coisa que, né? Umas coisas de destrava a gente. Como escritor. É um exercício de escrita, né? É porque tu tá escrevendo ali um conto, uma coisa mais longa, aí bate aquela crise literária, né? Aí tu pode ler, pode assistir um filme e viver, né? Enquanto tu tá escrevendo. Que é o mais importante, viver. Mais importante. Não deixar de ler. Viver é melhor que sonhar. Porque nenhum escritor desse, por mais que tenha sido, né, chegado no ápice, ele não deixou de ler. Né? O Montello era um leitor. O próprio diário dele também é um caderno de leitura, né, das leituras que ele fazia, da crítica que ele fazia. Pegava autores lá que a gente nem conhecia, que eu não conhecia, de vários países. Então, qual foi mesmo? Aí, em relação a essa escrita diarística, eu comecei, ainda vale a pena o diário hoje, de escritor, na época digital? Vale. Porque antigamente os diários tinha muito preconceito com os diários, né? E era uma coisa ligada muito à mulher, né? Feminino, Isso, né? A mulher, a garota, tem seu diário ali de jovem. Contar bobagem, né? Do dia a dia e tudo. Ficar ali no caderninho, depois diário de um banana. Diários de um banana. Mas eu acho que depois que lançaram o Diário de Anne Frank, né? Se tornou esse best-seller mundial. Dizem que foi um dos impulsionadores. Isso, com certeza, é o que eu boto lá. Aí eu comecei meu diário, aí comecei em 2022, esse já tá o segundo ano, quando fechar 3 anos eu vou de publicar em 3 em 3. Começa a fazer assim, também essa publicação. Inclusive esse bate-papo vai ser um start, né? O registro de hoje vai ser esse diário. Muito bom. Aí no caso... Então, agora a gente vai falar um pouco do cenário literário do Maranhão de hoje. Você acredita que exista um movimento de renovação na nossa cena? De autores e autoras? Quem que você acha interessante? Como é que tá hoje aqui? Aqui o Maranhão, você pode falar tudo do Maranhão, né? Mas não se pode tirar essa qualidade que o Maranhão tem, né? De ter bons escritores, bons poetas, né? Inclusive tem um autor antigo, acho que é Antônio Lobo, né? Sim, é o fundador da Academia Maranhense de Letras. Isso, acho que é um dos fundadores, Antônio Lobo. Que ele fala, né, que no Maranhão pode faltar tudo, só não pode faltar bons poetas. E isso a gente pode entender, né? No Maranhão tem muitos intelectuais ainda hoje, né? Tem a questão da Atenas, né? Atenas brasileira. Tem diversos nomes, né? Como Carvalho Júnior. Tu conheceu? Saudoso, né? Eu conheci também. Assim, ele que me levou para lançar meu livro lá em Caxias. O meu primeiro livro. Eu lancei aqui Caxias lá. Tem muita gente boa, né? E lá eu lancei por causa dele. Ele e a galera faz essa ponte lá com Teresina. Muito bom. Uma terra cheia de gente boa.
Eu fui lá em Caxias quando era pequeno, em outros contextos. Nunca fui Eu assim também já tinha ido lá. questão histórica, Tinha de ido lá literário. várias vezes com meu pai, mas aí agora já depois de adulto. Aí tu eu conheceu ele, né? fui pra lançar. É, Felizmente a pandemia levou da gente, né? levou. Mas ficou legado, né? Ficou um legado gigante. Não né? quer dizer nada essa questão de ter uma obra extensa de que... Não, que essa é outra questão. A gente tá falando. Inclusive ele Carvalho sofreu Júnior, do mesmo mal que vários poetas, né? vários poetas. Com certeza ele leu, que ele se inspirou, né? Vários teve poetas. mesmo fim. E ele conseguiu sintetizar em o que? Ele deve ter uns 4 ou 5 livros, se eu não estou enganado. É, por aí. É. Se contar do que ele lança bem jovenzinho, né? Teve algum póstumo, sabe dizer? Não? Não, ainda não. Mas é possível que depois a gente Teve possa ver alguma coisa. o Instituto, né? O Carvalho Júnior é mantido Isso, pela esposa pela dele. esposa, né? Josi. Pode ser que se tiver algum escrito dele, Sim. com certeza ela vai republicar. Eu acho que caberia uma antologia aí. Ou uma seleção dos melhores poemas, dos principais livros dele, acho que já dá pra fazer. Com certeza. Tem muita coisa. Poderia interessante. também fazer um livro, né, em homenagem a ele, né? De vários Sim. poetas amigos. Isso daí eu acho que já aconteceu de alguma forma, mas é provável que aconteça ainda mais vezes. Enfim, bem, temos inúmeros, e a gente conhece vários, né? Tu conhece vários, Sim, eu a também gente- conheço. O escritor é um pouco esquisito, né? Não tem Muito, essa né? questão cara? mesmo A de- maioria é muito complicada. a né? gente se vê sazonalmente, né? É. E tem uns que são muito. Num evento e outro e todo, e vai ter aquele contexto, o evento acaba, a gente vai ter aquela interação e não tem mais porque tem que ir embora para casa. É. Pra escrever. Vai escrever, E pra tem dormir. muita gente maluca, né? Nesse nosso meio. né? Muito. Tem gente que dilua, né? É. Às vezes não quer conversar, pensa que tá com raiva da Lunáticos, gente. lunáticas, né? E tem gente também muito simpática. Faz parte. Ainda bem, né? Tem gente Isso. sociável. Alexandre Mas tem Lago, aqueles né? que não vão a lugar nenhum, tem aqueles É um que cara não que tá num aparecem. patamar mais. É. E mesmo assim dá atenção pros Tem escritor que tem medo de gente. gente, né? Tem medo dos leitores, tem medo das leitoras. Isolamento, né? Se Solidão. isola. Não O que é que gosta... tu acha disso? O escritor tem que ser isolado? Eu acho que. Não, acho que ele não é que ele deva ser isolado. Pode ser que para ele faça mais sentido não participar daquilo, porque ele se sente mais à vontade sozinho escrevendo, né? Com certeza tem Porque que ter. é um mundo particular, né? Quando você escreve, você tá dentro do teu mundo. Solidão. Então né? você domina tudo ali, inclusive teus medos, tuas angústias, teus traumas, né? Tem gente que tem traumatizado. Pra criação artística, literária. E para a criação você explode ali que você nasce, morre, renasce. E com os outros, você acaba sendo descoberto. Porque de repente as pessoas pensam em você de um modo, que é como elas te leem e o que chega até elas pela leitura. E aí quando elas têm a oportunidade de estar cara a cara contigo, elas podem se decepcionar profundamente. Muitos deles são decepcionantes. Muitos escritores são decepcionantes. Não pelo que escrevem, mas assim, pelo que são. E eu não estou fazendo uma crítica ao ser humano, tá? Eu estou falando assim, entre esse nexo entre o que está escrito e o que é o existente, né? Assim, o ser e o que você acha dele. E a projeção. E a projeção que você faz dele, a idealização. Até porque muitos escritores ao longo da história sempre foram muito idealizados, né? E tem gente que quando você conhece, aí você nota assim uma série de imperfeições que são humanas, demasiado humanas. Todos nós somos imperfeitos, né? E para o leitor, para a leitora, às vezes aquela pessoa é perfeita. Porque não, esse livro que marcou minha vida, esse poema que até hoje me emociona, aquele conto, aquele romance. Então, cria-se, idealiza-se muito a escritora, o escritor. Com certeza. Principalmente quando ele já tem uma certa estrada. Torre de Marfim. Quando tá começando, nem tanto. Ah, quem é fulano de tal? Ah, não sei, nem sei. Mas quando você já tem um nome, uma marca, essas pessoas vão... Quando não te conhecem, e eu não digo que não é conhecer de estar dentro da tua casa, de tomar cafezinho contigo, de almoçar, não é. De conhecer, assim, de ter 5 minutos de conversa contigo, 10, 15, meia hora, ou ouvir uma palestra sua, ou uma entrevista. Eles têm uma ideia do Saulo Barreto, mas depois pode ser que essa ideia seja reforçada, ele vendo e conversando com o leitor, né? E o escritor com o leitor, e ele leitor, de cara com o escritor, e isso venha só a confirmar assim, o respeito, o carinho, a admiração que ele tem por aquela pessoa, ou pode decepcioná-lo profundamente, que é o que acontece com muitos. Gente que nega até autógrafo. Você chega... O escritor, o leitor chega com um livro e diz assim, olha, eu gosto tanto desse teu livro, ou fulano de tal, e te aborda numa situação assim que talvez para aquela pessoa não fosse muito agradável, e aí ele diz assim, você não vai, não, ou então não dá, então, né? Então isso daí quebra
corta essa linha aí da imaginação, da idealização da escritora, do escritor como um ente, uma entidade, né? Tem pessoas que o nome é maior do que a própria pessoa. É uma entidade. Mas você Parece fala assim, mais que o livro, né? mais do que o livro, mais do que a obra. E quando você vai ter contato com a pessoa real por trás da persona escritor, escritora, é uma outra coisa. Agora, quando casa, aí eu acho que o escritor perfeito, a escritora perfeita está no casamento entre quando você é de fato uma pessoa admirável e é admirável escrevendo. Com certeza. Né? Agora, nem todo mundo quer ser isso. Às vezes também, né? É uma opção também, né? Tá no lançamento, é muita gente, o cara já é idoso. Cansado, ou então já não tá cheio daquilo ali, né? Acho que aquilo não vai acrescentar no início nada. ele procurou tanto nessa visibilidade, Esse e depois é tem o um efeito problema. contrário, né? Tem muita gente que procura a vida toda ter algum tipo de visibilidade e quando alcança não sabe... Aí quando o cara tá sendo chamado demais, ele já tá negando, não, precisa Isso, parar um pouco vou, pra eu criar, pra eu ter uma quero. criação. Ah, não, aquele cara é petulante que nem dá entrevista. Isso aí acontece demais, né? Mais do que a gente imagina. Mas faz parte desse ofício, né? E acaba também criando uma certa aura, né? Isso. Porque tem pessoas também que gostam de manter esse lado exótico para criar uma aura de... mas estratégias, né? Que figura enigmática, né? Tem escritores que ninguém entrevista, passa a vida toda... Trevisan, né? Trevisan. Ele era... recluso. Demais. As pessoas olhavam ele na rua. Tem uma imagem dele que tem uma câmera que pega ele assim, ele vê a câmera e volta. Tem gente que tem uma foto, uma foto. Enquanto tem outros que você tem milhares de fotos, milhares de vídeos. Quer aparecer de qualquer jeito. Milhares de publicações daquela pessoa em várias situações, dando palestra, escrevendo, lançando livros, no trabalho, andando na rua e tal. E no caso dele deu certo, né? Pra ele deu. Dalton Trevisan. Assim, pelo menos parcialmente. Eu tinha vontade de ler ele, porque tem uns contos curtos, né? E tem uma pegada diferente. Ele tem qualidade, né? Aí, quando ele faleceu, eu fiz questão de ler um conto dele, né? Que foi aquele, como é? O Vampiro, né? De Curitiba, né? Isso. Que é o que as pessoas mais citam dele, e mais lembram, né? E li lá, e é um jovem, né? Contando as experiências dele, né? Tudo e tal. Adolescência na puberdade e tudo. A vontade, né? De pegar aquelas mulheres na rua. Isso. Achei bastante interessante. E fiz o registro no meu diário. É interessante. E meu diário está servindo para isso também, fazer um registro da leitura que eu estou fazendo. Que é importante, né? Saber o que o autor lê, o que ele gosta. E se você pudesse entrevistar um grande nome da literatura? Se você pudesse entrevistar quem seria e qual a primeira pergunta que você faria para ela? Vivo e morto? Vivo ou morto? Conversar, entrevistar. Machado de Assis, imagina aí. Machado de Assis. Inclusive... brasileiro nosso aqui, não morreu faz muito tempo, né? Século retrasado. Como é que era ele, né? A fisionomia, a fala dele, né? Sim. Comportamento. Talvez a gente não desse nada, né? Se visse com ele e batesse com ele na rua. Que é o que a gente tá falando aqui, E aí, tudo bem? Ele desse um bom dia. Bom dia, uma voz ruim. É verdade. O próprio Lima Barreto também, né? Um cara que vivia na rua, jogado, tomando uma, bebendo. Lima Barreto é um tipo já mais... Seria também um cara bastante interessante. E tu imagina um cara que já teve a oportunidade de conversar com ele, não falando bobagem, né? Mas puxando dele o que ele tinha de melhor, né? Fala aí, Lima Barreto. O que é que tu leu? O que é que tu tá lendo? O que é que tu tá escrevendo? Tal tema, tal coisa, né? Pô, isso aí seria, quem sabe, né? Quando a gente morrer, chegar no céu e encontrar com esses caras lá, pra bater um papo. E qual livro clássico você recomendaria para um leitor iniciante? Um rapaz, uma moça, um jovem, e ele quer assim, me diga aí, me indique um livro para que eu possa ler, eu tô começando a ler e tal. Lembra algum? Assim, você acha a gente não pode forçar, né? Porque o grande dos problemas, né, da leitura é aquela questão que a gente tinha, né? De ser uma leitura forçada, de tá aqui o autor que tu tem que ler, que tu tem que fazer... Leitura recomendada, né? O ideal é que o leitor vá, né, se descobrindo por ele próprio, que ele vai descobrir qual é o tipo de texto que ele lê, mas ele lê qualquer coisa. Se tiver que ler, nem que seja Crepúsculo, né, Harry Potter, ele já tá lendo, né? Quando ele for passando as fases da vida, talvez ele queira ler uma coisa mais sólida, né? E tem que entrar os clássicos nisso, tem que ler os clássicos, né? Não tem pra onde correr. São a base, né? Eles já passaram, né? Gonçalves Dias, essa galera toda. Josué Montello já classifica como clássico. Com certeza. É um clássico. Então tem que procurar ler, tem que procurar, né? Aí eu não sei se a pessoa vai querer ler mais poesia, sem mais vontade de ler versos, sem mais vontade de ler prosas. Mas que quer iniciar, é novo, é jovem, e às vezes também não tem o dinheiro para comprar o livro, né? Mas já tem um livro
digital. Tem os livros também de edições econômicas que você vê aí nessas ilhas, né? Comprar R$10, na feira do livro R$20, tem as promoções. Pega ali um conto mais curto, vai lendo, sublinhando, se for de sublinhar, né? Eu não sublinho meus livros, às vezes eu fico escrevendo no papel à parte, né? Sim. E um conto curto, e vários autores, né? Tem esses contos curtos. Lovecraft, como a gente falou, Poe, se tu gostar de terror, já lê já os contos curtos dele. Murilo Rubião, né? Que é um cara que eu não conhecia, mas que tem contos existencialistas e a obra completa dele tá num volume. Então, como é que eu não vou comprar a obra completa no cara que tá num volume? E a Companhia da Letra tem algumas edições, né? E eu comprei na mesma hora. E Murilo Rubião é um cara que é um contista, né? Escrevia contos curtos, né? E nessa pegada de Kafka, existencialista, que é outro autor que eu gosto muito, Kafka. Né? Então tem que ler, procurar, e depois ler coisas mais sólidas, ler ali. Tu não vai pegar e ler uma Ilíada de cara. Se é de cara, tu tem que ter uma edição. Um Shakespeare de cara. Comentar no Shakespeare, se tu gostar mais de verso, de teatro. Se tu gostar de bastante diálogos, tu pode ler o teatro, né? Nelson Rodrigues, Shakespeare. Nelson Rodrigues. Próprio Arthur Azevedo, né? Que fica muitas vezes ali, né, em segundo plano, né? Por conta do irmão, por causa do irmão que do Aloysio, que é o cara já top de linha, né? Então, lê. Procurar ler. Tudo que chegava nas minhas mãos, eu lia. Entendeu? E panfleto que me dão na rua, religioso. Aquelas que tem a letra muito pequena. Mas tem que ler, os clássicos. Clássicos, principalmente. Minha biblioteca acho que está dando essa renovada. Acho que eu vou me livrar dos livros mais... De tempos em tempos é bom, né? E colocar mais clássicos, ler clássicos. Existe algum momento da sua vida que você transformaria num conto ou num romance? Assim, se você tivesse que fazer isso, transformar uma... Achei muito dos meus contos uma parte da tua vida num conto, ou já são... Deixa de ser, né? Deixa, né? O próprio Kafka falou, né? O que eu escrevo é o que eu vivo, sou eu, né? Meus personagens sou eu. Ele tá muito ali. Ele é um autor que tá muito presente nos contos dele. Por isso que a gente Carta ao pai, né? Carta ao pai. Carta ao pai era carta mesmo que ele escreveu pro pai. Era ele que o pai deixou lá fazendo análise lá e não leu nunca. Fazendo autoanálise, fazendo... aí fica até aquela questão, será se é ético pegar uma coisa pessoal do autor e publicar? Será se ele tinha essa vontade? Que é a questão do Max Brod, o amigo dele, que ele disse que era pra queimar tudo. Ele deve tudo, né? O Max Brod, né? Porque ele é aquele autor, que era um cara com autoestima altamente deteriorada, né? Sim, da relação com o pai, principalmente. Uma relação tóxica, né? Diriam os de hoje. Uma relação tóxica. Relação tóxica, tudo e tal. Essa questão do nazismo também que ele sofreu. As irmãs dele, tudo foi assassinado. Perseguição, né? Que ele era... Rompimentos com as amadas, com a mulher que ele gostava. Isso. Doença. Tem vários relacionamentos, a doença. Né? Morreu e ele falou lá no leito de morte, falou pro médico, né? Me mata ou senão eu vou ser um assassino. Você já não estava aguentando mais, morreu 40 anos, novo, né? E ele é fantástico. Kafka é... Então, vamos caminhar agora para o final. Vamos fazer o bate-bola, aquelas respostas mais curtas e mais rápidas. Gênero literário favorito? No caso, eu sou um leitor de prosa, né? Então, tudo que é de prosa eu tô pegando e lendo. Poesia eu vou, não tô deixando de lá, não. Quando chegar no momento certo, eu vou ler. Inclusive, num projeto de doutorado que eu fiz, né, era estudar Inácio Raposo, que ele tem não tem nada publicado dele. Maranhense, nascido é um canto. Eu queria resgatar a obra dele e fazer uma análise da obra dele. Ele tem muita poesia, né? E eu ia estudar bastante poesia, né? Caso fosse caso. Mas, infelizmente, não prosperou e eu saí. Então, tudo em prosa eu tô lendo. Te atrai. Um livro em específico? Bíblia. Bíblia não tem como ser outro. Acho que todos os escritores beberam nessa fonte. Se tu tirar a questão da Bíblia, até da literatura universal, dos clássicos, do pensamento universal, pró ou contra, né? A questão da religião, da Bíblia cristã, tu tira e vai sobrar pouca coisa. Um escritor que mais te impactou? Kafka. Foi aquele autor que eu li, que eu impactei, que eu tive vontade de ler todas as obras dele, não só a obra dele, mas ler a biografia dele, a vida dele, diários, cartas, tudo que tivesse relacionado a ele, eu tinha vontade de ler. Um personagem literário com quem você se identifica? Raskolnikov. Raskolnikov de Crime e Castigo. Crime e Castigo. Dostoiévski. Não com relação à atitude extremada que ele teve, né? Mas a composição, do personagem. Qual autor que você gostaria de ser ou de conhecer? Se você não fosse Saulo Barreto e fosse ser outro autor, qual autor você seria
Ou você gostaria de conhecer? Você já falou aí, né? Do Paradigma é Machado de Assis, né? Machado. Se a gente chegar próximo, menos a 20% do Machado de Assis, a gente vai ser um feliz. Excelente escritor. Com certeza. Uma viagem. Brasil, se eu pudesse escolher, né? Uma cidade para ir. No Brasil, Rio de Janeiro, né? Questão cultural e tudo. Ia conhecer a Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras, as ruas onde Machado de Assis andou, Lima Barreto e tudo, essas coisas todas. Internacional, Roma, pela questão histórica. Tudo. Quanto mais antiga a cidade, preservada, mais né? História ela tem. Roma, Jerusalém, Atenas, essas cidades assim, bem históricas. Roma, Cidade Eterna. Cidade Eterna. Um livro que você comprou? O último livro que eu comprei foi do professor Marcelo, né? Marcelo Andrade, né? Foram os 2 volumes dele da Revolução Francesa. Pela Caravelas? Caravelas. Intelectuais da Revolução Francesa e o terror. O terror da Revolução Francesa. 2 volumes. Ele desmistifica muita coisa que é vendida nos livros de história, né? Sobre Isso, ele tem uma pegada diferente, né? Diferente. Uma abordagem diferente. Essa historiografia, né? Que foi apropriada, né? Pelo progressismo e tudo. Ele faz uma interpretação contrária. Sim. E o último livro que você leu foi esse aí? Ou não, o último livro que eu li foi Revolução dos Morcegos, lá do Giraldelli, né? Ah, do Paulo. Do poeta Paulo Giraldelli, sonetista. Ele pediu para eu fazer o prefácio, né? Que é uma continuação, né, da Revolução dos Bichos, né? De Orwell, né? Ele deu uma continuidade já, mas com enfoque aqui na América Latina. E genial, cara. Além dos poetas dos livros de sonetos que eu li dele, fiz o comentário, a prosa dele, o cara é genial. A escrita dele, que me chamou mais a atenção, a forma de escrita dele, né? A criatividade de criar essa continuação da Revolução dos Bichos, né? No contexto latino-americano. Aí foi a última leitura que eu fiz, assim, e o escrito também, né? O prefácio que eu fiz, né? Deu umas 5 páginas, já mandei para ele. Não que eu queira estar escrevendo toda hora, sendo o cara escreve direto. Não, mas é porque eu tenho que parar e eu já tenho que fazer meu projeto. Entendeu? Que dá trabalho. Que dá trabalho. Um conselho para novos escritores. Lê o que tiver, que gostar, que se atentando, e depois vai evoluindo para os clássicos e vai criando sua própria... Mas nunca deixar de ler. Né? Nunca deixar de ler, porque ler empodera, né? Para qualquer pessoa. Acho que aqui no Brasil, infelizmente, até o bilionário, do bilionário até pro operário, ele acha que a leitura não é para ele. Acho que o Brasil tem um pouco essa barreira, né? Em vários sentidos. E a literatura está aí, disponível para todo mundo. Tem que ter essa cultura meio livresca, bibliocêntrica. Felizmente, as casas que estão sendo construídas são minúsculas. O cara não tem nem espaço para... Um Brasil desse que é enorme. Que dirá para livro, né? Não tem espaço para pessoas, dirá espaço para livro. Se o brasileiro começar a despertar para isso... E o Brasil tem jeito? Tem. Se ler muito, né? Escolher melhor seus representantes, vai dar certo. E escritor tem que exercer papel político? Ser de esquerda, de direita? Eu acho que ele não tá isento disso, não. O próprio Orwell, né? Toda a escrita dele foi política, né? Sim. Ele era um cara socialista, né? Sim. Mas ele não era socialista arraigado, a todo custo, vendo o stalinismo. Ele conseguia, inclusive, fazer crítica ao socialismo. Né? A Revolução dos Bichos, conseguiu né? fazer isso direto, né? Muitas vezes. E ele era marxista. Sim, ele chegou a lutar contra a ditadura Franco na Espanha. Ele lutou pegou um tiro no pescoço, quase morreu. E é um autor tá aí, que está na boca de tanto de direitistas como de esquerdistas. E continua sendo lido muito, né? E estudado. Aí, depois de Kafka, o segundo autor que eu mais procurei buscar assim, desenvolver. Tanto que minha monografia História, né, final foi a visão totalitária, né? A questão totalitária, que ele é muito preocupado com isso. A questão dominação política fazendo mal. E que é um tema hoje mais do que presente, né? O totalitarismo. Por isso que ele a gente está vendo totalitarismo em tudo quanto é lugar. Felizmente. Até onde ele diz não está. Ele está. Até nas democracias o totalitarismo. Não é só nas autocracias, né? Na democracia também. Por isso que ele está cada vez mais vivo. E está sendo censurado em alguns países. Né? Eric Hobsbawm, naquele livro dele, conhecidíssimo, A Era dos Extremos, né? Que ele escreveu, tem o breve século XX, a Era dos Extremos, o breve século XX. Ele dizia lá, ele ressaltava que aquele século, o século passado, o século XX, foi um século de caráter extremamente bélico, extremamente que nós sobrevivemos, conflituoso. Está citado aí no livro. Conflituoso. O século XXI vai ser a retomada, um século de retomada das grandes guerras. Rapaz, está aparecendo, né?
Pelo que está se indicando. Porque se o século XX foi, né, desse jeito. Muita gente aposta numa terceira guerra mundial, né? O tempo todo, né? Estão cantando Os conflitos estão tendo a todo momento, né? Faixa de Gaza. Hoje em dia, segundo cálculos aí, tem mais de 130 conflitos em andamento ao redor do mundo, sendo que pelo menos uns 43 são de grandes proporções. Fora guerras civis, guerras entre tribos, etnias, guerras regionais, guerras entre países. E tudo isso desencadeia, né? É como se fosse um barril de pólvora e um fogo que vai queimando o que está do lado, né? Vai se expandindo. Depois e aí se você não conseguir apagar enquanto está no início, depois você não vai ser muito diferente do que aconteceu na segunda, né? Vão se formar blocos, né? Quem é aliado, quem não é e tudo e tal. E a geopolítica funciona assim, né? E resolver as coisas na força, né? Ninguém vai sozinho de peito aberto contra o outro. Tem que ter algum tipo de apoio, né? Com certeza. E qual o seu próximo projeto literário? Seu novo projeto? Já está concluído. Inclusive eu pedi para o Paulo fazer o prefácio, né? Não sei se ele vai fazer. Que é As Quatro Estações, né? Que é o conto principal, que leva o título do livro. Que ele é uma história baseada... A gente pode ver ele aqui? Será que a gente pode ver? Vai passar. Que inclusive ele é baseado, né, na minha avó, As Quatro Estações, né? Minha avó no final da vida dela já sofrendo com Alzheimer, né? Ela tinha 4 filhas mais próximas que ela passava 3 meses na casa de cada filha. Cada filha numa cidade diferente, numa capital diferente. Entendi. Então aí tu imagina o que é que isso provocava na cabeça dela, né? Uma confusão Alzheimer, muito grande. Não sabia quem era, que estava com ela, onde ela estava, né? Então foi inspirado nela. Eu achei uma poesia da minha avó, transcrevi. A poesia dela é real, Desencanto chamada. Transcrevi, coloquei uma roda de notapé dizendo que era real. Sim. Mas o resto não, é tudo ficção. Então, aí entra o autor. Os perrengues que ela passava na casa da minha mãe, né, que convivia durante os 3 meses, não é o mesmo que a personagem vai passar. O que a personagem vai passar é bem pior. Pior, né? Pior, por isso que não tem como falar aqui. Muito bem. Então, troquei o nome também, não ia colocar o nome da minha avó. Sim, claro. Que é aquela coisa que a gente falou lá no início da nossa entrevista. E o teu, qual foi o último teu aí? Que eu já ganhei de presente. O último livro, ele tá bem aqui, ó. Bem aqui do nosso lado, aqui, ó. Frágeis Artefatos, tá? Que é um livro de poemas sobre a contemporaneidade, a fragilidade das pessoas, a modernidade líquida, e tá presente, né? Para quem quiser comprar, adquirir, ele tá na Amazon, tá na Wiclap, e aqui em São Luís ele tá na livraria da Amei. Então você pode encontrar lá tanto o livro físico, Frágeis Artefatos, quanto o livro digital, e-book. Então você não tem razão para não ler. Quem não puder comprar o livro físico, pode comprar o livro digital, inclusive com um preço muito acessível. Que é uma outra vantagem. Para finalizar, agora a gente vai finalizar esse nosso bate-papo aqui, já te agradecendo pelo carinho, né, pela atenção aqui com o nosso projeto. E a pergunta tem esse clima afetivo também, né? Você está falando aí de uma pessoa que era uma pessoa querida da sua família. Como você gostaria de ser lembrado se hoje também tivesse chegando aí o outono da existência, o término? Óbvio que isso ainda não vai ser para agora, espero que seja daqui a décadas, mas como você gostaria de ser lembrado? Pergunta difícil. É complicado falar como isso, escritor, né? Como é que a gente vai ser na posteridade, né? Como escritor? Como escritor. Tá complicado. Ainda não tem claro isso. Ideia, porque tu imagina aqui, ó, tem esse escritor aqui que eu resgato, né? E quem é esse rapaz aqui? Ele é o Gonçalves Dias do Piauí, né? Tipo, da época de... O nome dele? José Coriolano. Ele é Gonçalves Dias do Piauí, né? Classifica ele assim. Tipo, da época de Castro Alves, Escola de Direito de Recife. Sim. E eu resgato ele. Infelizmente, ele não é tratado, ninguém conhece. Lá no Piauí e nem fora do Piauí. Então, eu fico pensando assim, se um autor dessa qualidade, esse aqui é o livro de contos dele, a prosa dele, né? Que eu resgatei. Se um autor dessa qualidade não está sendo lembrado, não está sendo discutido, que dirá eu? O próprio Monteiro, para sair uma reedição dele é totalmente difícil, né? E outra coisa, tipo, só se aconteceu o que aconteceu com Maria Firmina, né? Que depois de séculos e séculos foi, né? Voltou a ser o que era antes. Então acho complicado ficar conjecturando. Acho que o escritor não, tem que ficar na qualidade do escrito dele e o resto é consequência. Muito bom. Então deixa fluir, né?
Então, e só ressaltar também que vai ficar na descrição, né? Meus livros estão sim, todos na venda sim. na Amazon. Quem ficar disponível, pode colocar deixar lá aí. o nome, né, o título e o link. Então, da quem Amazon. quiser comprar Diário de Josué Montello, tá na Às vezes Amazon, esse aqui, né? ó. Esse aqui, às vezes fica menos de R$15 na Amazon. Muito bom. Absurdidades. É um dos melhores livros que eu tenho, tá, praticamente. Com certeza. Eu recomendo. Então é isso, meus amigos e amigas. Se vocês estiveram até aqui com a gente vai se despedindo e espera poder se encontrar na próxima entrevista. Até lá.